Fala, galerinha do canal Júlio Costa, pé na estrada. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. Bom, recentemente vimos aí que a NTT suspendeu, se não me falha a memória, 46 linhas da Transbrasiliana. E aí surgiu um documento no último dia 2 agora, sobre um pedido de afastamento de um dos responsáveis aí pela recuperação judicial da empresa. Eu acho que isso aí já diz um pouquinho sobre isso. Tem alguns detalhes interessantes neste documento que eu recebi aqui em mãos e eu queria compartilhar com vocês. Mas antes, aquele like é sempre importante. Se inscreva e ative as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo, né? Foi o Marinho, né, atual administrador judicial, pelo não cumprimento de forma integral da recuperação judicial e envios aí de relatórios mensais, né? Basicamente é isso. Mas eu preciso mostrar os documentos para vocês sobre essa questão aí, tá? É muito importante a gente ver isso aqui e entender o contexto de muitas coisas aqui envolvendo a Transbrasiliana. Eu confesso que não sei muito a respeito da empresa, mas como surgiu isso aqui, a gente vai compartilhar com vocês. Deixa o like, se inscreva, ative as notificações, o like, Instagram, tá? Temos o Pix, vai ficar fixado nos comentários e outras questões mais além do clube Seja Membro. E a página lá no Face, segue a gente lá, beleza? Então vamos ler aqui, não vou enrolar muito. Bom, basicamente tá aqui o pedido, né? Vamos ler, olha só. Ao juízo da 4ª Vara Civil da Comarca de Goiânia, distribuição por dependência dos autos do processo número tal, né? Recuperação judicial Transbrasiliana Transporte e Turismo Limitada e outros incidentes processual para afastamento e responsabilização dos gestores judiciais. Capital administrador judicial, na qualidade de administrador judicial devidamente nomeada e compromissada nos autos da recuperação judicial da Transbrasiliana Transporte e Turismo Limitada e outros, supremaciado em trâmite perante esse juízo por seu responsável técnico, Luiz Cláudio Montoro Mendes, bem respeitosamente no fulcro no artigo 64 dos incisos 2, 4, 5 da Lei nº 11.101 de 2005, distribuir o presente incidente processual de apuração para os fins de propiciar a contestação e amplo contraditório quanto à ocorrência das condutas que possam fundamentar o afastamento dos gestores judiciais nos termos a seguir expostos. Olha só que interessante isso aqui, ó. Histórico. Trata-se do pedido de recuperação judicial distribuído pelo Grupo Transbrasiliano em 1 do 4 de 2016, sendo deferido o seu processamento em 5 do 4 de 2016, autos principais da recuperação judicial. Após o deferimento do pedido de recuperação ao Grupo Transbrasiliano, foi adquirido pela SGC Incorporação e Assessoria Limitada, SCV Corporação, Assessoria Empresarial Limitada e MJ Gestão e Administração de Bens Limitada, nas pessoas do senhor Sidney Piva, Camila de Souza Valdívia e Milton Rodrigues. Lembra esses nomes aqui, né? Muito famosos, né? Muitos famosos aí. Principalmente esses dois aqui, ó, né? Os mais velhos aí vão entender o que eu tô querendo dizer. Vamos lá. Em 3 de 2017, esta auxiliar instaurou incidente número 52-73538, 69-2017-809-0051, requerendo o afastamento dos administradores acima mencionados, haja vista que a condução das atividades das devedoras estava se dando de forma indevida, diante da ausência de repasse de informações e suposta confusão patrimonial com o grupo da Itapemirim. Vocês lembram essa treta aqui, né? Não só a Itapemirim foi prejudicada, como a Transbrasiliana com os três aí, principalmente o Sidney Piva e a dona Camila, né? Haja visto, tinha uns bozóios puxando um saco danado desse povo, né? Ato seguinte, este juiz determinou a realização da perícia judicial nomeado como peritos o senhor
Romualdo José Cusco e senhor Mariano Tolentino Filho, a fim de verificar a correção da administração e a destinação dos bens pertencentes às recuperandas. Em 13 de 1 de 2017, foi proferida a decisão determinando o afastamento dos sócios da empresa SSG, Incorporação e Assessoria Limitada CSV Corporação e Assessoria Empresarial Limitada e MGOJ Gestão Administradora de Bens, EPP, nas pessoas de Sidney Piva, de Jesus Camilo Souza Valdívia e Milton Rodrigues Júnior, respectivamente da administração do Grupo Transbrasiliana. O afastamento dos administradores foi nomeado na qualidade de gestor judiciário provisório o senhor Frank Koch Mijuama, que atuou no período 19 de 1 de 2017 a 19 de 12 de 2017. Em 19 de 2017, foi realizada em segunda convocação à Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre a eleição do gestor judicial, sendo eleitos os senhores Romualdo José Cusco e Marino Tolentino Filho, conforme termo de compromisso da gestão judicial movido 731 e 712 autos principais. Em 1 de 3 de 2019, este juízo proferiu decisão nomeando o senhor Marinho Tolentino Filho como administrador interventor das recuperandas do senhor Romualdo José Cusco como eventual substituto nos casos em que se tornarem impossíveis a atuação do administrador, principalmente movido do 1519 autos principais. Em 4 de 4 de 2023, as recuperandas informaram a renúncia por motivos de saúde do senhor Romualdo José Cusco, né? Em 18 de 5 de 2023, este juiz determinou a expedição do ofício aos bancos a fim que seja excluído do cadastro gestor senhor Romualdo José Cusco e da lista das contas existentes ativadas e inativas, bem como todos os mecanismos necessários à movimentação e gestão das contas existentes através da exclusão de senhas e de tokens de todas as empresas recuperandas, assim como a exclusão do MUNS do gestor senhor Romualdo José Cusco. Atualmente, as atividades recuperandas são geridas tão somente pelo gestor judicial senhor Marino Tolentino Filho. Diante de recentes denúncias apresentadas por credor, terceiros interessados e o parecer do Ministério Público nos autos, que serão abordadas em tópicos próprios, compete a essa administradora, no cumprimento de seus deveres, promover a distribuição do presente incidente processual para fins de apuração da ocorrência de condutas que fundamentem o afastamento do gestor atual, senhor Marino Tolentino Filho, da condução das atividades das empresas recuperantes, bem como a coparticipação do senhor Romualdo José Cusco, caso sejam confirmadas as referidas denúncias após ser oportunizadas ou contraditória e ampla defesa. Cumpre ressaltar que, não obstante as denúncias realizadas, esta administradora judicial vem tentando obter acesso à documentação necessária para a elaboração dos relatórios mensais de atividades, porém sem êxito, o que impede a fiscalização completa da real situação das recuperandas. O presente incidente processual visa apurar as condições praticadas pelos gestores judiciais ao decorrer do desempenho do MUNOS, para apurar a responsabilidade e consequente afastamento da gestão das atividades recuperandas do atual gestor, e devido à necessidade de se oportunizar o contraditório, a ampla defesa. A questão não pode ser tratada no processo principal da recuperante judicial, conforme entendimento jurisprudencial. Pedido de recuperação judicial, empresa de grande porte, processamento definido. Recurso visando a instauração da operação das responsabilidades limitadoras do grupo Genesias, por eventual utilização indevida do processo de recuperação judicial e ainda a relação entre as empresas e fundos envolvidos com o grupo econômico possível, inclusão de outras empresas, acolhimento, determinação de instauração do incidente, para o fim de se apurar as alegações dos credores e prover o magistrado ou órgão do Ministério Público de elementos para dispor o
a aplicação dos artigos 64, 68 e 187, entre outros, bem como nortear o julgamento dos incidentes de verificação de crédito e eventual prosseguimento do pedido recuperatório, com a inclusão e ou exclusão de empresas do Grupo Econômico Geneseas. Recurso provido com observação quanto às medidas já requeridas por outros credores, com objetivos similares deram provimento ao recurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator, desembargador Ricardo Negrão. Data do julgamento, dia 27/7/2013, segunda Câmara, reservado direito empresarial, data da 27/7/2023. E o Tribunal de Justiça de Goiás coaduna no mesmo entendimento, ou seja, necessária a instauração do incidente processual, a fim de assegurar a observância dos principais constitucionais do contraditório e de ampla defesa. Agravo de instrumentação de cumprimento de sentença, sessão empresarial, de fato, desconsiderando da personalidade jurídica, necessidade de instauração de incidente próprio, contraditório, ampla defesa, impossibilidade de inclusão de terceira pessoa no polo passivo da lide sem o respectivo rigor procedimental. O agravo de instrumento é um decurso secundum eventum litis, por meio da qual se aprecia acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise por essa instância derivada da questão que não tem sido apreciada pelo julgador singular, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. A pretensão de se alterar o polo passivo da demanda executiva com a inclusão de pessoa jurídica até então estranha à lide, sob a alegação da ocorrência de sucessão empresarial, de fato significa almejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada, cuja análise depende do agravo de incidente próprio, artigos 133, 177, agravo de instrumento conhecido e provido, decisão. Outro julgado recente no mesmo sentido, agravo de instrumento civil processual, cumprimento de sentença, sucessão empresarial, ausência de contrato, violação de devido processo legal, necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Recurso conhecido e provido. A sucessão empresarial é disciplinada no artigo 146 do artigo 1046 do artigo do Código Civil, segundo o qual o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, ainda que não efetuado o trepasse mediante as formalidades legais. O sucesso empresarial regular pode ser admitido quando presentes alguns requisitos, como identidade de endereço, de nome, fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de um quadro societário similar. O reconhecimento da responsabilidade patrimonial da pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, inclusive na hipótese de sucessão empresarial irregular, deve ser apreciado no bojo do incidente da desconsideração de personalidade jurídica, assinalando os artigos 103, 137 e 4. Na hipótese, o cumprimento da sentença foi direcionado à pessoa jurídica que não foi citada nos autos sob o argumento de similitude com a executada de forma fantasia, local de funcionamento, objeto social e composição. A inclusão do terceiro no polo passivo do feito executivo, sem oportunizá-la a prévia manifestação e a produção de provas, ofende os princípios do contraditório, de ampla defesa e do devido processo legal. Precedentes: recurso, conhecimento e provida. Relator e desembargadora Sandra Reves, né? Então, é cedido que o afastamento dos gestores judiciais das recuperandas representa medida excepcional, que somente deverá ocorrer após a comprovação da prática de atos que enquadram nos
descritos no artigo 64 da Lei número 11.101/05. Deixa eu só tirar meu rosto aqui, porque apagar a luz, senão atrapalha a leitura, né? No caso, as alegações da condução terminária das atividades pelos gestores judiciais do Grupo Transbrasiliana são complexas, mostrando-se necessário ampla apuração probatória, o que certamente tumultuará o processo de apuração judicial, criando óbices ao seu regular processamento. Diante disso, essa auxiliar entende que a apuração de condutas dos gestores judiciais deve ser processada em incidente apartado como garantia do contraditório e da sua ampla defesa. Nesse sentido, é o que ensina Alexandre de Moraes. Entre as cláusulas que integram a garantia constitucional ampla defesa, encontram-se a necessidade de defesa técnica no processo, a fim de garantir a paridade de armas entre as partes, por conditio, e evitar o desequilíbrio processual possível gerador de desigualdade e injustiças. Assim, o princípio do contraditório exige a igualdade de armas entre as partes no processo, oferecendo a oportunidade das mesmas possibilidades de alegações, provas e impugnações. Acrescenta que, em virtude das petições do credor de terceiros interessados que alegam condição terminária das atividades conduzidas pelos gestores judiciais e do quanto informado pelo Ministério Público acerca de denúncia anônima recebida, se faz necessário a prévia oitiva das partes envolvidas no teor do artigo 398 do Código de Processo Civil. Neste passo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o afastamento dos administradores deve observar os princípios do contraditório e de ampla defesa. Portanto, é imprescindível que seja oportunizado àqueles o direito de refutar os fatos que lhes são imputados, bem como produzir provas a esse respeito. Assim, diante da necessidade da apuração, as denúncias apresentadas no processo de recuperação judicial, esta auxiliar promove a abertura do presente incidente. Das denúncias apresentadas nos autos do processo de recuperação judicial, manifestação do credor Paulo de Tarso Chander Júnior. No movimento 5.964 dos autos processuais, o credor Paulo Tarso Chander Júnior relata que após o afastamento das administrações de recuperação judiciais em 13/11/2017 e a assunção de condições de atividades do Grupo Transbrasiliana pelos gestores judiciais, senhor Romualdo e senhor Marinho, observou-se o verdadeiro agravamento da crise econômica e financeira das recuperandas. Em síntese, alega que os principais problemas apontados na gestão são dilapidação do patrimônio da empresa sem prestação de contas adequadas, inconsistências contábeis e falta de transparência, aumento de endividamento e irregularidades no pagamento de salários, redução das receitas operacionais, descumprimento reiterado do plano de recuperação judicial. O credor afirma que os gestores judiciais estão cometendo os mesmos erros que levaram ao afastamento dos administradores anteriores e que há suspeita de possível crimes falimentares e atuação fraudulenta contra os credores. Aduz o credor que é necessário a realização da auditoria a fim de permitir uma avaliação imparcial e abrangente das operações, identificando quaisquer irregularidades e assegurando que as obrigações com os credores sejam cumpridas de forma justa e eficiente. Por fim, o credor pugna pelo afastamento de gestores judiciais, designando a Assembleia Geral de Credores para a nomeação do novo gestor judicial ou, ainda quem sabe, a retomada da gestão pelos sócios das recuperandas, bem como requer que seja designada uma auditoria independente para investigar o período de gestão dos gestores judiciais. Manifestações dos interesses da MROJ, Gestão Administradora de Bens, Ereli Emilton Rodrigues Júnior. Nos autos 6.250 e 6.251 dos autos principais, documentos anexos, os antigos administradores e terceiros interessados, a MROJ, Gestão Administradora de Bens Ereli Emilton Rodrigues Júnior,
apresentaram respectivamente petições idênticas nos autos principais, afirmando que reiteradas vezes os gestores judiciais recuperandos deixaram de se manifestar acerca dos questionamentos da administração judicial, principalmente no que tange à disponibilização da documentação necessária para a elaboração dos relatórios mensais de atividades. Afirmam que tal conduta evidencia a má gestão dos autos administradores judiciais recuperandos e que, desde maio de 2023, os gestores judiciais das recuperandas deixaram de cumprir as requisições efetuadas pela administração judicial, ao passo que as RAMs e relatórios apresentados fossem inconclusivos, visto a ausência de documentação prejudicando o procedimento recuperacional. Pugnam pela intimação dos gestores judiciais da recuperanda para que prestem esclarecimentos acerca da ausência de fornecimento de documentação financeira contábil sob pena de destituição nos termos do artigo 54, inciso 4 da Lei nº 11.101 de 2005. Ademais, informam que dos ativos aprovados e homologados, estou determinando que, das vendas dos imóveis previstos, 80% dos valores seriam destinados ao pagamento de credores das recuperandas, bem como 20% serão destinados ao fluxo de caixa. Aduzem que não houve apresentação de prestação de contas pelas gestoras judiciais, sendo que não foi possibilitado aos credores e aos interessados a oportunidade de acompanharem o procedimento. Mencionam que tal conduta foi devidamente observada pela administração judicial em seu relatório evento número 5.954, ao passo que consignou ser necessário os gestores das recuperandas judiciais apresentar as referidas prestações de contas, principalmente pela ausência dos documentos que não foram prestados. Portanto, os peticionantes entendem que, diante da ausência de prestação de contas pelos governos judiciais das recuperandas, tem-se que o aditivo ao plano de recuperação judicial de número 7 deve ser obstado. Por consequente, discorrem que a gestão judicial do Sr. Romualdo requereu sua distribuição em meados de abril de 2023, conforme a Assembleia Legislativa em 2/6 de 2003, porém, em parte, pese sua destituição, o antigo gestor judicial sequer efetuou uma prestação de contas dos serviços prestados em prol das recuperandas enquanto exercia sua profissão. Aduzem que foram pagos ao referido gestor a monta de R$ 645.040, contudo, sem a comprovada contraprestação de seus serviços. Assim, as peticionantes entendem ser necessária a intimação do antigo gestor judicial, Sr. Romualdo José Crusco, para que efetue a prestação de conta dos serviços prestados em contrapartida ao requerimento dos valores desembolsados pelas recuperandas. Por fim, os peticionantes requerem a designação de um perito contábil a fim de que seja realizada uma auditoria financeira em face das recuperandas com a finalidade de apurar as vendas de imóveis realizadas, os valores captados pelas vendas realizadas, a apuração dos valores retidos em favor das recuperandas e o valor desembolsado aos credores, análise e apuração dos documentos financeiros contábeis e balancete. Posteriormente, os peticionantes apresentaram nos autos principais do artigo 6251, tutela de urgência incidental, a fim de prestar a alienação, disposição ou oneração dos bens do Grupo Transbrasiliano, bem como para suspender qualquer deliberação sobre o 7º aditivo ao plano de recuperação social, prevendo a alienação de imóveis até ulterior apuração das ilegalidades praticadas pelos gestores. Parecer do Ministério Público. No movimento 6.177 dos autos processos, documento anexo, o Ministério Público apresentou parecer pontuando acerca das eventuais irregularidades praticadas pelos gestores judiciais recuperando.
das irregularidades denunciadas nos autos extrajudiciais do número 20.2400.367132. O representante ministerial informa o recebimento de denúncia anônima recebido pelo Ministério Público de Goiás, encaminhada à Promotoria de Justiça em 17/7/2024, referente ao senhor Marinho Tolentino Filho, interventor judicial das empresas do Grupo Transbrasiliana. Aduzo por que o noticiante anônimo afirmou que o senhor Marinho, junto com sua companheira Luana Lopes Machado, possui empresas abertas após sua nomeação como interventor, o que seria incompatível sua função e que a senhora Luana tem um substancial salário sem prestar serviço e utilizá-lo o e-mail da RAP Marajó. Ou porque informa que o noticiante anexou comprovantes de inscrição das empresas Luana Transportes Viagem e Fretamento, a data de 15/2/2021, ML Alimentos Limitada, data do dia 20/4/2023, e a AV Agência de Viagens, e data de abertura dia 13/9/2003, todas ligadas ao senhor Marinho e à senhora Luana. Eita! Entendeu? O Ministério Público que, considerando que os fatos estão relacionados ao processo de pressão social, especialmente porque o interventor judicial Marino Tolentino Filho foi nomeado para tal função, no dia 19/12/2017, e as empresas indicadas na denúncia foram criadas abertas após a assunção de Marinho no cargo. Muito estranho, né? Necessário analisar a contabilidade entre as funções de confiança exercida pelo senhor Marinho e as empresas apontadas na denúncia apócrifa como da sua administração. Será que o cara desviou dinheiro para abrir empresas? Só uma pergunta, né? Diante disso, o representante do Ministério Público requer a intimação da administração judicial das recuperandas, dos sócios, dos devedores, dos interventores judiciais, dos credores e demais interessados para se manifestarem sobre os fatos noticiados nos autos extrajudiciais número 20.2400.367132. Sobretudo acerca da existência ou não de irregularidades no presente processo recuperacional dos artigos da Lei nº 11.101 de 2005 para garantir transparência ao feito, da ausência de apresentação de documentação cabível pelas recuperanças. Afirmo porque que, desde o deferimento do processo de recuperação judicial, as recuperandas foram obrigadas a cumprir uma série de encargos, entre as quais está a apresentação mensal de contas demonstrativas enquanto perdurar a recuperação judicial sob pena de destituição de seus administradores, conforme o artigo 52, inciso 4 da Lei nº 11.101 de 2005. Ressalta-se que a não apresentação da documentação contábil não resulta diretamente na conversão da recuperação judicial em falência, pois tal falta não constitui uma causa legal prevista na Lei nº 11.101 de 2005, mas possibilita a destituição dos administradores e gestores. Portanto, porque entende ser necessário a intimação das recuperandas para comprovar a entrega dos documentos contábeis solicitados pela administração sob pena das penalidades legais. O Ministério Público manifesta-se acerca da petição do credor Paulo de Tarso Chandler Júnior, no sentido que somente as irregularidades anunciadas nos autos extrajudiciais, os fatos narrados possuem relação com a atuação do interventor judicial Marinho Tolentino Filho, de modo que entende prudente reunir todas as irregularidades relacionados aos interventores judiciais nomeados, especialmente ao senhor Marinho Tolentino Filho, para facilitar a apuração processual e judicial de eventuais irregularidades ou ilegalidades sobre a fiscalização do juízo recuperacional, da administração judicial e do Ministério Público e de todos os demais envolvidos. Descumprimento das obrigações dos gestores judiciais, de falta de envio de documentação contábil para as recuperandas. Essa auxiliar do juiz informa que tem mantido contato constante com as recuperandas, tentando obter acesso aos documentos necessários para a elaboração dos relatórios das atividades mensais das devedoras. Contudo, não vem obtendo das recuperandas a totalidade dos documentos contábeis pertinentes capazes de diminuir os questionamentos levados.
Ah, as recuperandas não promovem as condições e ou apresentação de documentos elucidativos das dívidas levantadas por essa administradora no estrito cumprimento de sua função fiscalizadora, descumprimento do artigo 178 da Lei nº 11.101, de 2005. Omissão em apresentar os documentos e responder aos questionamentos de maneira direta configuram obstrução de trabalho da administração judicial e desrespeito à determinação deste juízo e ainda desobediência. Cumpre destacar que a falta de envio de esclarecimento de documentações são recorrentes, sendo informado mês a mês as pendências dos relatórios apresentados, tais como nos RMAs de dezembro de 2023, janeiro de 2024 e de fevereiro de 2024. Ainda referente aos meses de maio de 2024 e abril de 2024, esta auxiliar viu-se compilada a apresentação nos autos relatórios e esclarecimentos em razão da absoluta existência de envios de documentação contábeis, fiscais e financeiras pelas recuperandas, consoante se interfere dos novos. Recentemente, essa auxiliar apresentou o relatório das atividades referente aos meses de março, abril e maio de 2024 no MOVE 6.259 dos autos processos, cuja documentação pertinente foi entregue pelas recuperandas de forma intempestiva e incompleta. Veja-se que a documentação contábil refere ao mês de março de 2024, foi encaminhada pelas recuperandas dia 8/7 de 2024, e as no mês de abril de 2024 foram encaminhadas em 10/6 de 2024. Porém, é necessário se fazer ressaltar diversas pendências. Quadro de funcionários, não foram apresentadas todas as folhas de pagamento do grupo TTT dos meses de março e abril de 2024. Número de processos jurídicos, as recuperandas não apresentaram a lista do plano de judicial, contendo 15 profissionais, porém parcial, tendo em vista que planilha apresentada de dezembro de 2023 e sem os comprovantes de pagamento. Valores da folha de pagamento e quitação, não foram apresentadas todas as folhas de pagamento do grupo. Desta forma, além de solicitação de todas as folhas de pagamento dos meses de março e abril de 2024, essa auxiliar também solicitou comprovação da quitação das folhas de pagamentos do grupo TTT. Endividamento pós-ajuizamento da recuperação judicial. Foi apresentado para essa auxiliar de forma parcial, faltando documentos dos meses de fevereiro e março de 2024 e todos os documentos do mês de abril e maio de 2024. Dessa forma, prejudicando a atuação do quadro de endividamento pós-concursal. Tributário. As declarações de endividamento pós-concursal foram encaminhadas parcialmente nos meses de fevereiro, março de 2024, mas para abril e maio de 2024 não apresentaram, impossibilitando esta auxiliar informar a atualização dos endividamentos com obrigações tributárias. Trabalhista. As declarações de endividamento pós-concursal foram encaminhadas parcialmente no mês de fevereiro e março de 2024, mas para abril e maio de 2024 não apresentaram, impossibilitando esta ação judicial administrador judicial informar a atualização dos endividamentos com obrigações trabalhistas, fornecedores. As declarações de endividamento pós-concursal não foram encaminhadas dos meses de fevereiro a maio de 2024, impossibilitando essa AJ informar a atualização de endividamentos e fornecedores. Fluxo de caixa previsto realizado no mês, as recuperandas não apresentaram fluxo de caixa referente ao período de janeiro e fevereiro de 2024. Valores vencidos a vencer acima de 180 dias, aguardando o esclarecimento das recuperandas. Quanto ao saldo divergente, essa auxiliar tem tentado por diversos obter os dados consistentes e a face ao insucesso em obtê-las. Complicado, hein? Administrativamente, solicito que a gestão de operação seja intimada a apresentar no processo as informações sanando as inconsistências. Solicitações de esclarecimentos de documentos complementares foram solicitados documentos de esclarecimentos de operações as recuperandas referente às operações até o período de fevereiro de 2024, contudo, apresentados de forma parcial. Desempenho operacional. As recuperandas não apresentam as informações sobre o desempenho operacional das linhas do período de dezembro de 2023 e maio de 2024, possibilitando assim a análise dessas informações.
Portanto, as recuperandas vêm sendo negligentes ao cumprimento de suas obrigações dispostas na Lei nº 11.195, tomando presente recuperação social carente de transparência a todos os credores do Ministério Público e demais interessados, visto que essa auxiliar resta impossibilitada de apresentar os respectivos relatórios mensais de atividades de forma completa e conclusiva. Das empresas localizadas do gestor judicial, senhor Marinho e sua companheira, Luana Lopes, visando subsidiar esse juízo, em especial ser denunciado pelo Ministério Público em seu parecer, essa auxiliar de juízo realizou pesquisa na qual foram encontradas as seguintes empresas no nome da gestão judicial do senhor Marinho e de sua companheira Luana Machado. Bom, vamos dar uma aumentadinha para nós entendermos isso aqui, né? Então tá aqui, ó. Vamos lá. Aqui é o Marinho Torrentino, Luana Transportes, Viagem e Fretamento, ML Alimentos, Mil Alimentos, LM Consultoria Empresarial, AVG Agente de Viagens, Fernandes Almeida Transporte de Cargas. Eita, o pessoal tá tudo aqui, né? Olha só, interessante, né? Conforme apresentado pelo Parquet, essa auxiliar constatou que, de fato, o senhor Mariano e a senhora Luana são sócios da empresa Lan Transporte Diário de Fretamento, cujo objeto social pertence ao mesmo ramo de uma das empresas recuperantes. Observe-se também que as empresas Luan Transporte Viagens e Fretamento Limitada e ML Alimentos, todas nas quais o senhor Marinho e o senhor Luana são sócios, utilizam o domínio do e-mail rapidomarajó.com.br. Deixa eu ver isso aqui, eu não reparei, vamos ver. Galera, é meio estranho, né? Vamos ver aqui. Meio estranho, né? Olha só. Bem estranho isso aqui. Bem estranho. Bem estranho. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui a tela. Em razão dos fatos e argumentos aqui expostos, a Assembleia Judicial requer a distribuição do presente incidente por dependência aos autos do processo de operação judicial, com a juntada das peças necessárias ao entendimento ao contexto fático processado até o momento. Intimação da atual gestão judicial, o senhor Marinho Tolentino Filho e o senhor Romualdo José Cusco, para, querendo apresentar a resposta ao presente incidente no prazo legal, a intimação dos credores interessados, especial o senhor Paulo Tarso, a MROJ, Gestão e Administração, e o senhor Milton Rodrigues, na pessoa dos seus patrônomos, para que se manifestem, caso queiram, produzindo as provas necessárias e cabíveis, além já constante nos autos, para que ao final sejam apurados os atos passíveis de responsabilização na forma da lei, adotar as medidas legais, se no caso. A nomeação do período judicial para apuração e elaboração do laudo pericial pertinente a esclarecer todas as questões apontadas no presente. Intima-se do Ministério Público para se manifestar acerca do presidente. Tá? Temos em que deferimento, São Paulo, dia 2 de agosto de 2024. Então, interessante, né? Interessante essa questão aqui. E aí eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham, né? Será que realmente algum desvio aí? Por isso que a Transbrasiliana está assim? É muito estranho, né? Todas essas informações dadas aqui pelo pessoal. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Bom, galera, vou indo nessa. Forte abraço. Se tiver mais informações, vocês sabem que a qualquer momento eu posso estar aí. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas para vocês entenderem esse contexto aí. Será que é por isso que a empresa não está conseguindo ser operação judicial? Houve desvio realmente? E agora com essa questão do NTT que tirou as linhas da empresa, né? Essa é uma situação um tanto complicada. Beleza, então, pessoal, então é isso aí. Forte abraço, tamo junto. E eu
Fui, galera.